Shalom, shalom pessoal, bem-vindo ao canal Sharei Torá e mais um Shiur Torá, mais uma aula de Torá aqui. E hoje vamos falar um pouquinho de um caso muito interessante relatado pela Parashat Vayera, tá? Vayera do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, não confundir com Vayera, que é essa do livro de Shemot. E tem algo muito interessante ocorrendo nessa paraxá. Na verdade, essa paraxá é muito rica, ela tem muitas informações que é até difícil assim escolher um assunto para ensinar, um assunto para abordar. Mas tem um que eu acho bem interessante, que é quando fala, logo após o nascimento de Yitzhak, a Torá nos conta que Sara viu Ishmael e Yitzhak brincando junto, e que isso a incomodou. Então ela vai até Avraham e fala para ele: olha, eu quero que você coloque a Hagar, a egípcia, junto ao filho dela, Ishmael, para fora daqui. E isso entristece muito a Avraham. E Hashem disse: olha, siga o que a sua mulher fala, faça o que Sara está te falando. E Avraham põe os dois para fora. Ok. Para o leitor um pouco desatento, essa parece ser uma história um pouco, eu não diria confusa, mas com uma aparência de Ishmael, coitadinho do Ishmael. Puxa, coitado de Hagar, já era uma escrava, coitado de Ishmael, coitado que colocou os dois para fora, que eles quase morreram, como Avraham foi um homem mau, né? Mas o que nós pouco sabemos, e a Torá revela de forma muito implícita, é o porquê, o que levou a Sara a colocar Agar e a seu filho para fora, e o que levou a Hashem a concordar com essa atitude de Sara, né? Quando Yitzhak nasceu, Ishmael tinha por volta de 13 anos de idade. 13 para 14 anos de idade. E a expulsão de casa de Ishmael ocorreu logo depois que Yitzhak desmamou, quando ele tinha em torno de 3 ou 4 anos de idade. Então, essa expulsão de casa, Ishmael tinha por volta de 16 a 17 anos. Ou seja, ele não era nenhum menininho, não era nenhuma criancinha de colo, não era uma criança que necessitava uma atenção constante de Hagar, não era. Ele já era um adolescente, ele já era quase um homem, né? 16, 17 anos, já é um homem, ele já era responsável pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos na época. E é interessante que lá em Bereshit, lá no livro de Gênesis 21, 17, fala que Sara viu Ishmael e Yitzhak metzarek. O verbo utilizado era metzarek. Ok, o que é metzarek? Se a gente olhar na nossa tradução, na nossa Bíblia em português, na Torá em português, encontraremos como brincando ou como zombando, né? Basicamente são esses dois, brincando ou zombando. Eu já vi até algum caso assim, rindo, como se desse a impressão que os dois estavam rindo juntos. E é esse metzarek que Ishmael estava fazendo com Yitzhak, que levou Sara a colocá-lo para fora de casa. Metzarek, ele pode ser traduzido como um tipo de zombaria, gozação. Ele pode ser também traduzido como uma brincadeira entre 2 ou 3 pessoas. E ele pode também ser entendido como uma prática de esporte, né? São as 3 traduções mais usuais para o termo metzarek em português. Sobre isso, para que nós possamos entender melhor o que estava acontecendo e o que está por trás do metzarek, o que levou Sara a expulsar Ishmael de casa, vamos olhar aqui para o Midrash, ok? No Midrash Rabbah, mais especificamente no Midrash Bereshit Rabbah,
no 53:11, ok? E fala o seguinte, começa aqui com uma fala do Rabi Akiva, primeiro século. Ele fala o seguinte, Rabi Akiva expôs, Sara viu que o filho de Hagar estava metzahek com Yitzhak. Neste contexto, metzahek não é nada mais do que uma referência à imoralidade sexual. Olha só. Olha só. E ele continua. O verso nos ensina que a nossa matriarca, Sara, testemunhou Ismael armadilha, quando você põe uma armadilha e prende uma pessoa, prendendo mulheres casadas, né? Ou seja, pegando à força mulheres casadas e as violentando. Olha só que pesado. Então, segundo Rabi Akiva, o termo metzahek era um termo que faz referência à imoralidade sexual. A tudo aquilo que o Sefer Vaikra, lá em Levíticos 18, proíbe. Ismael, segundo Rabi Akiva aqui no Midrash, Ismael, ele pegava à força mulheres casadas, pegava à força as escravas de seu pai e tinha relações sexuais com elas. Ou seja, Ismael violentava essas mulheres. E o que Sara viu, o que Sara testemunhou, foi uma dessas vezes onde ela não simplesmente viu Ismael cometendo a imoralidade sexual, mas ela viu que Yitzhak estava presente em um desses momentos. Ora, Sara viu Yitzhak, seu filho de 3, 4 anos de idade, vendo seu irmão de 16, 17 cometendo imoralidades sexuais com as escravas de seu pai. Então, aqui começa uma discussão de hábitos muito, muito sérios de Ismael. Só por essa passagem, por si só, por esse ensino do Metzahek, já podemos entender que Ismael não era nem um inocente e não era nem um coitadinho, ok? E que Hashem, quando disse a Abraham, escute o que Sara está falando, ele sabia muito bem o que estava mandando Abraham a fazer. Hashem não dá ponto sem nó. Então o Midrash continua. Uma baraita ensina. Rabi Ishmael disse, a expressão de Metzahek, usada em nosso verso, nada mais é do que uma referência à idolatria. Opa! Então Rabi Ishmael é de uma opinião diferente de Rabi Akiva. Rabi Akiva disse que Metzahek era imoralidade sexual. Rabi Ishmael já diz que Metzahek se refere à idolatria. Aí ele explica, como está escrito, as pessoas sentavam e comiam e bebiam e elas se levantavam, em Êxodos 32:6. Esse se levantavam, tá? Letzahek, do mesmo de Metzahek, sobre um versículo que fala sobre idolatria. Ou seja, então ele compara os termos em ambos os versículos. E ele conclui, isso ensina que a nossa matriarca Sara testemunhou Ismael construindo altares, pegando grilos e os oferecendo sobre o altar. Olha que pesado. Olha que coisa mais profunda que temos aqui. Ismael construía altares para que Deus, não sabemos, mas para ele pegar gafanhotos ou grilos e sacrificá-los em cima desse altar, para Hashem certamente não era. Porque a Torá não ordena nenhum tipo de sacrifício de insetos. Então, não é coerente. Então, o altar que Ismael levantou é para um Deus qualquer. E o que Sara viu, Sara não apenas testemunhou Ismael tendo tal prática, praticando a idolatria, mas ela testemunhou que Yitzhak estava junto com Ismael em uma dessas vezes. Ou seja,
Ismael pegava seu irmão mais novo de 3, 4 anos de idade, Yitzhak, e levava para praticar idolatria. E levava para construir altares a falsos deuses, a prestar sacrifícios de insetos. E isso irritou muito a Sara. E segundo Rabi Ismael, foi justamente este fato que levou Sara a expulsar Ismael de casa. Ou seja, tanto um quanto o outro, tanto imoralidade sexual quanto idolatria, Ismael não é inocente. Certo? Então ele não é tão coitadinho como muitas pessoas acham. E o Midrash continua. Aí vem Rabi Elazar, o filho do Rabi Yosef Hagelili, dizendo: essa expressão, Metzahek, nada mais é do que uma referência ao assassinato. E para aí, não dá explicação. Ou seja, segundo Rabi Elazar, o problema de Ismael é que ele era um assassino. Olha só, um assassino. Como sabemos que ele era assassino? Como Rabi Elazar, onde Rabi Elazar se baseou nesse conceito? Né, para tirar que Metzahek está associado ao assassinato. Ora, de duas fontes. Primeira fonte é pela Gemátria. A palavra Metzahek possui um valor total de 238, que é o mesmo valor do verbo laharog. Halarog é matar, assassinar, cometer tirar a vida de alguém. Ou seja, então Metzahek e laharog, que é matar em hebraico, possuem o mesmo valor numérico de 238, o que aponta que Ismael tinha práticas assassinas e gostava de derramar sangue. A outra fonte está na Mishnah, Pirkei de Rabi Eliezer, mais especificamente no capítulo 30. Está escrito o seguinte: Ismael se tornou um arqueiro, Bereshit, Gênesis 21, 20. Ele pegou o arco e a flecha e começou a atirar nos pássaros. Ok, daí tudo bem. Então ele viu Isaac sentado sozinho e atirou uma flecha em sua direção. Ou seja, Ismael tinha um hobby. Metzahek, ele tinha um esporte. Lembra que eu falei que Metzahek era uma prática de esporte? Ou seja, no caso de Ismael, era o arco e flecha. E teve um determinado dia que ele saiu para caçar pássaros, por algum motivo que fosse, ou para comer, ou só por diversão. E num desses determinados momentos, ele avistou o Yitzhak sentado, ali talvez na porta de casa, em algum lugar, e ele saca uma flecha e atira na direção de Yitzhak. Baruch Hashem, ele errou o alvo, mas Sara testemunhou esse problema. E quando Sara testemunhou isso deixou ela muito irada, e foi essa situação, esse medo, que fez com que ela mandasse a Abraham colocar Ismael e sua mãe para fora de casa. Ok? Então aqui o Midrash nos apresenta 3 opiniões distintas, 3 opiniões diferentes, e qual delas que é real? Segundo Rabi Moshe Alshich, ou Kadosh Alshich, um grande comentarista da Torá, um grande sábio. Se você não conhece, recomendo buscar mais informações sobre os ensinos desse homem. Ele fala que dentre dessas 3 opiniões do Midrash, as 3 são verdadeiras. As 3 são verdadeiras. Ismael, ele tanto praticava imoralidades sexuais com as servas de seu pai, quanto prestava culto a outros deuses, quanto tinha o hábito de derramar sangue. Tinha um hábito de matar gratuitamente, nem que seja os animais. Tinha um hábito de brincar com flecha e atirou em seu irmão Yitzhak, Sara testemunhou, e tudo acabou no jeito que acabou, na expulsão dele e de sua mãe de casa. Então, segundo Rabi Arshich, Ismael foi o protótipo daquilo que os nossos sábios ensinam. Nada precede a vida,
salvo a idolatria, o derramamento de sangue e a imoralidade sexual. O que isso quer dizer? Que se alguém te ameaça, por exemplo, quebre um mandamento de Hashem, se não te mato, quebre o mandamento, mas preserve a vida. Coma carne de porco, Shalom, se não te mato, come carne de porco. A vida precede a todos os mandamentos da Torá, exceto 3. Idolatria, ou seja, é melhor morrer do que cometer idolatria. Imoralidade sexual, é melhor morrer do que cometer uma imoralidade sexual que a Torá proíbe. E por último, é melhor morrer do que matar alguém. Nesses 3 casos, nem a vida precede de tão sério que são essas proibições. E por um acaso, são as 3 proibições que Ishmael cometeu. Podia ser qualquer outra. A Torá tem 613 mandamentos. Ele tinha 610 mandamentos para quebrar. 610 mandamentos para quebrar. Ele quebra justamente os 3 mais sérios. E é uma coisa fantástica isso, porque o comportamento de Ishmael não é por um acaso. O comportamento de Ishmael não foi um acidente, não pegou Hashem de surpresa. Hashem sabia que ele teria esse comportamento e Hashem sabia que ele precisaria ser colocado para fora de casa para que um grande mistério nos fosse ensinado. E agora que vai começar que devemos entender o que está acontecendo, ok? Depois que os 2 foram expulsos de casa, Hagar e seu filho Ishmael, a Torá nos conta que os 2 vagaram pelo deserto, até que a água que Abraham os havia dado acabou. E Ishmael começou a definhar de sede, e a Torá nos conta que Hagar a colocou em um canto, perto de uns arbustos, e foi para um outro lado para não ver o seu filho morrendo. Ok? E ela clama a Hashem, ela reza a Hashem, ela ora a Hashem, e vem um anjo até ela. Aparece um anjo. E o interessante é o que aparece lá em Gênesis 21, 17. O anjo dizendo a Hagar, e Hashem ouviu a voz do jovem. Ora, o versículo anterior estava falando que Hagar estava clamando a Hashem. Por que no presente caso o anjo vem e fala que Hashem escutou a voz do jovem? Não deveria ele escutar a voz da mãe? Olha só, o que está acontecendo aqui? Certamente, o garoto, que é Ishmael, que estava ali definhando de sede, estava clamando a Hashem. Estava clamando a Hashem. Ishmael foi levado a uma situação onde ele deixou de ser imoral, ele deixou de ser idólatra e ele deixou de ser assassino. Nem que seja por um instante. Olha só, Ishmael tinha 16, 17 anos. Nossos sábios ensinam que Ishmael só fez a teshuvá completa antes do Akedat Yitzhak, antes do sacrifício de Isaac. Ou seja, Isaac tinha 37 anos nisso e Ishmael devia ter por volta de uns 50. Então, Ishmael só fez a teshuvá completa 36 anos depois desse caso, 34 anos depois desse caso. Ou seja, Ishmael naquele momento, ele sobreviveu e voltou às suas práticas. Mas naquele momento, quando ele estava definhando de sede, Ishmael se arrependeu. Esse é um arrependimento muito complicado. E é o arrependimento mais comum que existe. É aquele arrependimento que quando a gente percebe que o cerco fecha, que a coisa fica ruim, que as coisas começam a dar errado, que a gente não vê mais saída, que nós não temos mais soluções na mão, aí nós arrependemos. Nós nos arrependemos. Buscamos a Hashem, clamamos a Hashem, prometemos uma troca de vida, mas quando o problema passa, quando tudo acaba, aos poucos, não só vamos voltando ao nosso antigo estilo de vida,
como também vamos nos esquecendo tanto o que passamos quanto o que prometemos. E o nosso arrependimento. Olha só. Então esse é um arrependimento muito delicado. O arrependimento que acontece no meio de uma situação de estresse, ele é um arrependimento perigoso e ele tem que ser bem analisado pela pessoa que se arrependeu após o momento de estresse. Ok? Mas independente se foi um arrependimento momentâneo ou não de Ishmael, ele foi um arrependimento. Ele não deixou de ser um arrependimento. Ou seja, não durou, mas foi um arrependimento verdadeiro. E isso é uma coisa fascinante que a Torá vem nos ensinar. Ishmael tinha os 3 piores pecados da Torá. As 3 maiores proibições da Torá eram praticadas por Ishmael. Então Hashem o levou a uma determinada situação onde ele estava de frente, face a face com a morte. E nessa situação, não sabemos se ela durou 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, não sabemos. Mas durante esse tempo, Ishmael verdadeiramente se arrependeu de toda imoralidade, de todo sangue derramado, de toda idolatria. É como se ele, naquele instante, voltasse toda a sua vida, retornasse aos caminhos de Torá, retornasse aos caminhos que aprendeu em sua casa, retornasse aos caminhos que foi lhe ensinado pelo seu pai. Nem que seja por um instante, ele foi capaz de atingir o ápice do perdão. É por isso que quando o anjo vem, ele diz a Hagar, mãe de Ishmael, Hashem ouviu a voz do jovem. Ouviu a voz do jovem. Pois se não tivesse tido arrependimento, Hashem não teria ouvido a voz do jovem. Hashem não teria buscado revelar a fonte de água para eles, para que eles não morressem no deserto. Não teria como. Por quê? Porque o pecado inevitavelmente leva à morte, principalmente esses 3 que ele praticava. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina um grande mistério. Ele nos ensina a sairmos de um relacionamento com Hashem baseado no temor, para que nós possamos começar a entrarmos em um relacionamento com Hashem baseado no amor. O que eu estou dizendo? Quando temos um relacionamento com o santo, através do temor, que é um mandamento, temer a Deus é um mandamento, ok? Mas o mandamento não é que nós paremos no temor. O temor é um caminho para o amor. Se a gente para no temor, vamos começar a servir a Deus por medo. Eu estou com medo da vingança de Hashem. Eu estou com medo do que Hashem pode fazer contra a minha vida. Eu estou com medo que Hashem possa tirar minhas posses. Eu estou com medo que Hashem possa tirar meu emprego. Esse foi um relacionamento. Quem tinha um relacionamento baseado nessa forma foi Jó. Jó servia Hashem, a Torá fala, servia Elohim, não servia o nome de Hashem, mas servia Elohim. Por quê? Elohim é o atributo de justiça. Ou seja, Jó servia a Hashem, servia a Elohim pelo atributo de justiça dele. Pelo medo do que a justiça de Hashem poderia lhe ser contrária. Olha só. E isso causou com Jó toda a situação estressante que ele viveu. A mesma coisa aconteceu aqui com Ishmael. Ishmael, ele entrou numa situação, talvez não por tentar buscar ou servir a Hashem por motivos egoístas, mas porque ele estava levando uma vida longe da vontade de Hashem. Ok? Então, quando nós entendemos o temor a Hashem, quando nós entendemos que Hashem pode nos colocar nesta situação, a gente vai viver num constante arrependimento. Eu não estou falando de uma situação. Eu não estou falando assim, eu estou arrependido do que eu fiz.
Não é. O arrependimento é a tchuvá. A tchuvá verdadeira é uma mudança de vida. O arrependimento ocidental, o arrependimento da mentalidade de Roma é um remorso. É um remorso que a pessoa faz ou numa situação muito ruim, onde ela precisa sair da situação, ou numa situação em que aquilo está fazendo mal para ela. Então ela se arrepende para tirar um peso dos ombros dela, ou para arrumar uma situação, ou seja, até o arrependimento vem de uma forma egoísta, olhando para o próprio umbigo. Mas quando o homem entra na tchuvá, quando ele sai dos caminhos da carne, da materialidade, mundanos, e ele toma sobre si o jugo de Torá, e faz com que essa Torá mude completamente a sua vida, e não só a sua vida de andar, o seu caminhar, os seus hábitos, mas principalmente a forma como ela entende, vê e julga esse mundo, aí então ela vai viver num constante arrependimento. Ela vai viver porque a vida dela vai mudar. Ela vai mudar. E ela nunca vai entrar numa situação que Ishmael entrou. Nunca. Por quê? Porque não precisa. Não vai precisar colocar numa situação onde ele estará face a face com a morte. Ou seja, Hashem, ele não precisará te colocar numa situação delicada para lhe forçar a se arrepender dos seus pecados. Porque muitas situações que nós entramos são meios que Hashem utiliza para forçar-nos a nos arrepender. O problema é que muitas dessas situações, mesmo que elas passem, e mesmo que depois venham as bênçãos de Hashem, elas deixam marcas. Elas deixam um rastro. E esses rastros, essas marcas podem ser tanto física quanto psicológica. E é aí que nós devemos colocar na balança se eu quero aprender antes do tratamento, e assim eu evito o tratamento, ou eu quero aprender de face a face com a morte. Hashem Shalom, que Hashem não permita. Então, essa história está nos ensinando um pouco da tchuvá. Essa história está ensinando como deve ser a vida do homem. Essa história está nos ensinando que o arrependimento, aquele que começa com o emocional, que começa com o remorso, que começa de acordo com a mentalidade ocidental, ele é capaz de nos livrar de diversas situações difíceis. E não é o arrependimento, mas os arrependimentos. Ele é uma coisa constante, uma coisa constante. E não é você ficar pedindo perdão a cada 5 minutos. Perdão, perdão, perdão. Não. É você a cada 5 minutos dar um passo diferente dos passos que você dá hoje. É uma mudança total de vida. Hoje você tem certos hábitos, amanhã você não terá. Hoje você não tem certos hábitos, amanhã você não terá. Mudará completamente sua vida. E o seu novo estilo de vida, pela Torá, vai ser uma vida de arrependimento. Isso é uma coisa assim, sem palavras. E esse entendimento que Jó tinha, estava falando de Jó também, Jó teve que passar por um momento difícil, porque ele parou nesse arrependimento, ele parou nesse entendimento. Se você entende que esse é o primeiro passo para o amor a Hashem, então você chegará onde Jó chegou sem ter que passar o que ele passou. Porque ele fala no final, antes eu conhecia Elohim só de falar. Ou seja, antes eu acreditava em um Deus de justiça, que ia tirar minhas coisas. Mas hoje eu vejo a Hashem. Hoje eu aprendi a amar Hashem. Hoje essa mudança de vida que eu tive, que é um arrependimento constante na minha vida, me levou a ver um Deus que eu apenas ouvia falar. E a Torá conta, o Tanakh, o Sefer Yov, o livro de Jó, conta que ele nunca mais passou por esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Ele ficou mais rico e foi mais feliz. Então, aqui temos uma lição louvável da Torá, que possamos todos entender. E essa é a nossa aula de hoje. E pessoal, não se esquece de
se inscrever no nosso canal se você gostou, se quiser apoiar nosso trabalho, ativar o sininho, dar um joinha, que ajuda bastante também. É um trabalho que estamos começando